Bom dia, família. Me chamo Sérgio Clarindo da Silva, sou mais um adicto, alcoolista, limpo e sóbrio há mais ou menos aí uns 13 anos e 7 meses e alguns dias. Eu venho aqui trazer, o meu intuito aqui, depois de algum tempo sem fazer um vídeo, né, é falar de fatores de risco e fatores de proteção. Conscientizar a família que ele não está aqui só pela questão da medicação, para estabilizar, para controlar a fissura da droga. Ele está aqui para aprender sobre a doença dele. Ele está aqui para obter as ferramentas que vão mantê-lo limpo lá fora. Então, ele vai estar inserido em um plano de tratamento individual, onde está inserido um planejamento a a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Metas que, no contexto, elas têm a ver com metas objetivas e realistas. Por que metas objetivas e realistas? Aquilo que é real que eu possa fazer logo no início, que eu mantenha uma constância com relação àquilo que é planejado, né? Então, todo esse planejamento, ele tem que estar consciente o que é que ele pode fazer no momento e não fazer um planejamento, tá, que ele não vá manter uma constância, tá, que ele comece e não cumpra. Então, isso na vida, ela tem a ver com a questão, fazer aqui uma comparação, né? Eu quero perder peso, então eu não posso cortar a minha alimentação drasticamente, como eu mesmo que tenho um problema com obesidade já fiz, né? Eu tive que ir lá, pedir ajuda, tá, com relação a um regime que eu possa cumprir e não cortar toda a alimentação e passar alguns dias sem comer e de repente voltar de forma compulsiva e obsessiva a comer tudo. Então, o que é que eu posso? Eu tenho que retirar algumas questões da minha alimentação até para que, né, o meu corpo, naquele momento, ele não tenha um impacto e aí eu fique fraco. É a analogia que eu estou fazendo com o contexto do nosso problema, né? Dependência química do mesmo jeito, né? Então a família tem que ter consciência que ele não está aqui só para tomar uma medicação, para estabilizar o humor, né? Ele está aqui para aprender sobre a doença dele. E hoje eu vou abordar a questão dos fatores de risco e os fatores de proteção. O que são os fatores de risco, né? Os fatores de risco, ele tem que ter conhecimento o que é o fator de risco, e a família também. São os fatores que envolvem, né, um conhecimento sobre mim, os fatores de risco em relação ao mundo, os meus fatores de risco, tá? E os fatores de riscos que envolvem a substância. Tá? Então, fatores de risco está englobando essas três características: os fatores de risco em relação à minha pessoa, os fatores de risco em relação à substância e os fatores de risco ao seu redor, né? Então, em relação a mim, é muita questão do autoconhecimento, tá? Entender que aspectos da minha personalidade, como os defeitos de caráter, hoje eles não vão mais funcionar na minha vida, que eu tenho que entender que eu tenho que mudar com relação ao meu egocentrismo, a minha impulsividade, tá? As mentiras, a manipulação, o meu aspecto vitimista, né? O mundo é culpado por tudo que está acontecendo hoje na minha vida. Então, normalmente, tá? Pode ser o adicto rico, pobre, que é uma característica que ela é padrão.
Normalmente o adicto, o dependente químico, o dependente emocional, tá? O dependente de jogos, que tem essa nova, essa nova classe se internando por jogos online, o dependente emocional de relacionamento. Então a adicção ela não envolve só a questão do uso de droga, tá? Ela tem a ver com a minha obsessão e compulsividade com relação a algo que me afasta das minhas prioridades. A gente chama no programa Minnesota de prioridades deslocadas. Eu começo a priorizar aquilo que está dando uma descarga de dopamina no meu cérebro, aquilo que me dá mais prazer, e naquele momento isso alterou todo o contexto do meu cérebro com relação à neuroadaptação química, tá? Estudos, os últimos cursos que eu fiz, ele fala de alteração na estrutura do cérebro, isso é muito sério, e alteração de padrões de pensamento e comportamento. Tá? Então, é um processo de investigação. A nossa doença, como eu já falei em outros vídeos e friso, ela é multidisciplinar, né? Ela é biológica, mental, física, social, cultural e espiritual. Né? O Dr. Fabrício, em uma das nossas reuniões, eu estava só focado na questão biopsico, social e espiritual. Ela tem a ver também com a questão da cultura. A cultura sobre a droga, contexto cultural, né? Eu posso dar um exemplo aqui sobre a questão do álcool. O álcool tem aquela cultura alcoolista da sociedade que é algo sociável, que é para relaxar, tá? Mas, na verdade, para quem tem a doença, tem a predisposição, tá? A questão biológica, a pessoa que bebe, ela não vai ter no primeiro momento, mas ao longo dos anos, para quem tem a predisposição, e aí há um estudo, o porquê eu me tornei dependente, tá? O conhecimento sobre eu já ter nascido com a doença, fatores biológicos, hereditários, que vem, fatores que envolvem o comportamento aprendido. Eu fui criado dentro de uma família que bebe, né? Tio que usa maconha, né? Um primo que usa cocaína, e eu fui criado achando aquilo normal. Então é um processo de investigação onde, como é o tema, né, do que eu venho trazendo aqui, onde esses fatores de risco vão ser identificados e vai ser apresentado ao paciente, tá, através de um processo de terapia individual, palestras motivacionais, palestras com psicólogo, tá, palestras com o médico psiquiátrico sobre esses fatores de risco. E aqui ele vai ter uma resistência. Por quê? Porque tem a questão também do egocentrismo. Esse aspecto da personalidade que normalmente é uma característica do adicto. Tá? Pelo fato até de eu ainda insistir de ter usado droga, a questão do alcoólatra, normalmente a cultura faz eu achar que eu não estou usando. Mas os outros drogadictos têm a questão do egocentrismo. Eu achei que eu poderia entrar, né, e poderia sair no momento que eu quisesse. Só que eu me deparei com uma doença, tá, que acabou me tornando uma pessoa ruim, obsessiva com relação à minha substância, compulsiva. Então ele aprende aqui a se desprender também do ego. Que ele tem que ter a humildade que ele não sabe de nada, independente de ter uma formação, né, de ser uma pessoa com um ótimo poder aquisitivo. Ele tem que ter a humildade que em algum momento ele perdeu o controle da vida dele, ele precisou pedir ajuda, ou se no caso não conseguiu pedir ajuda, porque há etapas da doença, que é a inicial, a crucial e a crônica. A crônica é aquela que você não consegue ver, a família tem que fazer uma intervenção. A crucial, ela é aquela que o indivíduo, de um certo modo, ele vem voluntariamente, mas de um certo modo ele foi forçado pela vida, pela esposa, pela família, pelo empregador, tá? Ou você se interna, ou você é demitido, ou no caso da esposa,
eu vou te deixar, no caso da família, tá? Aquela pressão, as reuniões, né? O inicial é muito raro, a pessoa vê que já perdeu o controle, mas tem esses casos, mas na maioria dos casos é a crônica onde a pessoa tem que vir de modo forçado, com internação involuntária, tá? Onde há todo um procedimento burocrático, onde tem, o médico ele tem que ver se realmente precisa a questão da internação, mas no caso crônico, tá? A família, quando vê que o paciente não está mais conseguindo parar e que aquelas promessas elas são invasivas, que no caso da gente a gente promete, mas a gente não consegue cumprir porque chega um estágio da doença que o prazer ele é tão grande e muito maior o desprazer de eu tentar parar que eu não consigo. E há questões psiquiátricas que eu aprendi nos cursos, o entendimento de como é que funciona o cérebro, em que no momento crônico o meu poder de decisão ele é aprisionado. Eu não consigo mais ver de uma forma funcional aquilo que está acontecendo comigo. Essa é a característica da doença. Ela atinge as nossas decisões, ela me impede de ver a realidade. Há uma distorção de prioridades, de senso do que é bom, né, e do que é ruim. Então, a família, em outro vídeo eu vou trazer sobre crenças, falsas crenças, crenças limitantes. Diz assim: Célio, mas até agora ele não quer, não espera ele querer não, viu? Que naquele momento, porque se fosse esperar, decisão minha, há quase 14 anos atrás eu teria morrido, tá? Até porque o meu poder de decisão não tinha mais. Quem decidia era o álcool, tá? Quem assumiu o comando foi o álcool. E o meu poder de decisão, ele foi para outro plano, e a parte reptiliana, a parte do sistema límbico, que a questão dos desejos, a impulsividade de agir como animal, ela assumiu o controle. Tá? Então eu só consegui enxergar a minha substância, e aí vem a questão biológica, onde o meu corpo ele sentia o desprazer e aquilo eu não conseguia suportar. No caso do álcool, ela é uma droga depressora, então ela começou a trazer depressão dentro de mim, onde de uma forma sem conhecimento eu ia buscar o álcool, mas na verdade ela estava agravando. Então ela mexe com o sistema de recompensa, o estudo com relação aos fatores de risco é trazer para o paciente, como eu falei, os 3 aspectos dos fatores de risco. Trazer, né, fatores de risco em relação à droga. O que é que ela faz? No caso do álcool, deprime, mexe com o sistema nervoso central, deprime o sistema nervoso central. No caso da cocaína, ela estimula ao ponto de dar descargas tão grandes de dopamina que tira a sensibilidade de o corpo sentir de forma natural, tá, a felicidade e a motivação para poder fazer algo na vida. E a tal da maconha, que tem a questão cultural, né, que ela é medicinal, que ela é usada para tratar o Parkinson, tá, onde é uma ideia totalmente errônea. O que é tratado uma das substâncias é tirado, extrai do óleo, então se afasta o THC, tá, o que dá a esquizofrenia, os surtos psicóticos. Então essa cultura da maconha é que vai ser passada para ele, que é uma cultura, tá, disfuncional, né, uma crença limitante. Então os fatores de risco, repetindo, é com relação a mim, meu autoconhecimento, tá? Esses aspectos da personalidade que oferecem risco para a minha recuperação, para a minha vida em si, os fatores de risco que estão relacionados à crença que ele tem sobre a droga dele,
que ela vai trazer alguma coisa de bom. E os fatores de risco em relação ao mundo onde ele está inserido. Questão de familiares que usam droga, amigos, né, ambientes, tá, que possam trazer para ele um perigo ao processo de recuperação dele lá fora. Né? Então, até lá, esse processo de conscientização, como eu já falei, ele requer tempo. Tá? E toda mudança, ela requer tempo. Então, eu estava estudando, eu estudo muito, eu sempre passo para eles em temática, em atendimento individual, nos grupos terapêuticos, onde são apresentados os trabalhos relacionados também à metodologia de 12 passos de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, e eu falo também sobre a questão de amor e sexo, para quem tem a questão do sexual desenfreado e dependência emocional, e falo sobre NBAA, que é Neuróticos Anônimos, que fala sobre as motivações que me levam, que são as questões da minha inabilidade de lidar com o meu emocional. Então, esses fatores são de proteção. Falar para ele sobre o grupo, então é ensinar para ele quais são os ambientes agora que eu tenho que estar. E aí vem os aspectos da doença com relação ao meu ego e à minha vontade própria. E o processo é conscientizá-los que eles agora vão ter que fazer o que é necessário, não o que querem. Porque o que eles querem, tá, está preso a uma programação de velhos hábitos de uma vida toda, onde também é passado que hoje eu não tenho controle de nada. Que mesmo eu tendo essa decisão dentro de mim, isso só, a tal da crença sobre a força de vontade, não vai adiantar se eu não estiver inserido nos grupos de autoapoio. Muito da minha decisão, eu vou partilhar algo muito pessoal para vocês. De ter ficado dentro de uma clínica é porque de uma forma, eu também falo sobre a questão espiritual, de uma forma sobrenatural, eu tinha perdido meu relacionamento. Tá? Eu tinha perdido um emprego de 18 anos, onde eu trabalhava como técnico em edificações. Eu fui formado pela Escola Técnica Federal em Fortaleza e me especializei na área de saneamento e trabalhava numa companhia de água e esgoto do estado do Ceará. Tá? Então, naquele momento eu tinha perdido tudo. Né? Então, eu descobri que lá fora eu não iria conseguir colocar a ação de estar longe desses fatores de risco, até porque eu tinha que tratar a questão do luto do meu relacionamento. E Deus é muito maravilhoso, como eu falo às vezes nas minhas postagens no Instagram, no Face, que ele fechou uma porta e abriu outra. Quem diria que um técnico em edificações, um futuro engenheiro civil, tá? Assim como meu pai queria, que ele está agora do lado de Jesus, o meu fundo de poço serviu para abrir minha mente com relação à área de psicologia, né? De saúde mental, de trabalhar com um ente querido, uma pessoa egoísta como eu, egocêntrica, que só se importava comigo. Então, nesse processo, foi me mostrado quais eram os fatores de risco com relação a mim, que eram os meus defeitos, o meu ego, a minha prepotência, o meu machismo, tá? E o meu vitimismo, a minha terceirização de culpa e os fatores de risco com relação à substância. O que é que o álcool poderia fazer comigo? Poderia me trazer um declínio cognitivo, né? Poderia me trazer um processo semelhante ao que aconteceu com meu pai do Alzheimer. Né? O álcool causa isso. A pessoa pensa que está bebendo e vai sair pelo suor, pela urina, né? Que ele, no outro dia ele toma um caldo lá para tirar a ressaca, mas está havendo uma morte, né, lenta e gradual ao longo dos anos com relação aos meus neurônios e a alteração do meu sistema nervoso central, tá? E com relação ao biológico e toda aquela parte também clínica, a alteração de glicerídeos, tá? O intestino, eu não comia mais, eu não me alimentava,
e aí era o álcool misturado lá com Coca-Cola. Teve um momento lá que nem mais, né, me alimentava. Então, até hoje eu tenho problemas com relação, né, ao meu intestino, com relação à insônia, mas a questão da insônia eu tenho que tratar estudando, me cansando ao longo do dia e não tomando medicação, porque também ao longo do tempo eu descobri que eu sou farmacodependente, né? Então, eu espero que tenha ficado bem claro para a família o que são fatores de risco, fatores que envolvem fatores em relação a mim, os meus aspectos de personalidade, fatores que envolvem, tá, que ele vai ter que aprender a evitar com relação à substância, então ao conhecimento com relação à substância, e os fatores que envolvem as coisas ao redor dele. Os fatores de proteção, em outro vídeo com mais tempo eu posso falar, que são os grupos, eu posso, né, já abrir aqui, os grupos de autoajuda, a questão de um padrinho, a literatura. Eu estou estudando até hoje, com quase 14 anos, eu continuo relendo a literatura, tá? Sabendo que o nosso tratamento, ele envolve fatores de risco, fatores de proteção, o conhecimento do que são esses fatores, envolve o programa Minnesota, que tratam dos aspectos da personalidade que eu tenho que mudar. É um programa de filosofia e metodologia 12 passos, tá? E uma inovação na questão do nosso tratamento. A metodologia DBT, que ela trata sobre a regulação emocional, a priori foi usado para tratar transtornos de borderline, mas também trata questões de depressão, compulsão alimentar e pacientes que têm problemas com a dependência de químico. Então, usa a terapia cognitiva comportamental, o DBT tem a ver com uma metodologia, né, dialética, tá? Uma metodologia de regulação emocional, uma metodologia de aceitação, onde se traz a aceitação com relação à sua visão distorcida que você tem no mundo, tá? Eu achei ela muito assim semelhante a algumas coisas que o grande escritor que eu sou fã, Augusto Cury, ele trouxe. Ele fala sobre eu estar questionando, lidando com a minha forma de pensar e fazer o questionamento desses pensamentos, que nosso maior inimigo hoje é o pensamento. Tá? Esse pensamento onde no budismo eu dou prioridade a ele e dou atenção a ele, quando deixo ele passar como fluxo. Tá? Quando eu não dou atenção a esses pensamentos, quando começo a duvidar dele, a criticá-los no centro da minha mente, como Augusto Cury fala, eu começo a determinar que eles não vão mais ser os donos da minha vida. É evidente, não só essa psicoterapia, mas atrelada à questão da medicação, tá? Porque há muitas alterações e eu preciso de medicação para estabilizar algumas áreas, tá? Esse conjunto da terapia, da conscientização, do autoconhecimento atrelado à questão da medicação, em cada caso, tá? Inserido aí todo o contexto do tratamento que envolve a questão de tempo e que a família, nesse momento, ela também vai se tratar, que a gente também trata a questão da família. E não cometer o erro movido pelo emocional de tirar o paciente sem entender todos esses aspectos. Eu falei de alguns aí rapidamente, mas desses fatores ricos de proteção. Tá? Tiraram o seu tempo sem ele entender, tá, o contexto da doença dele, achando a família, no caso, movido pela codependência, pela necessidade de controle, pela
É o sentimento de culpa de tirar o paciente se ele conhecer realmente a doença dele, tá? Os fatores de risco, os fatores de proteção e aprender, tá? Ao longo do tratamento, com um processo de repetição, que esses fatores, alguns eu vou ter que evitar e alguns eu vou ter que procurar, tá? Então, um bom dia, família. Eu ainda estou passando pelo luto do meu pai, mas eu acredito que ele está bem vivo dentro de mim, que ele é responsável por hoje eu estar aqui, tá? Fazendo mais um vídeo de conscientização para vocês, tá? E para a sociedade em si, que esteja me vendo. Minha intenção aqui é ajudar o próximo e poder, de uma certa forma, como eu aprendi no meu tratamento, ser um membro produtivo, tá? Na sociedade e responsável. Que eu aprendi a ter responsabilidade, porque isso o alcoolismo me tirou. Um bom dia abençoado para todos vocês nesse domingo. Que Jesus acampe anjos ao redor da sua família. Vou fazer uma oração aqui que eu aprendi no meu tratamento. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso. Amém. Obrigado. Bom dia.